menos de 40 dias, entra em vigor a reforma trabalhista aprovada no Congresso e sancionada pelo governo Temer. O conjunto de mudanças é visto pelos empresários como modernização das relações de trabalho, mas pelos sindicatos e trabalhadores em geral como precarização. Conversa comigo o professor Thales Machado Coelho, que é advogado, especialista em direito trabalhista e ex-secretário adjunto de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho. Bem-vindo. Olá, Viva, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por ter vindo. Agradeço o convite. Qual é a sua avaliação, a avaliação geral da reforma e que impacto isso vai ter sobre o mercado de trabalho? Bem, Vivi, a primeira observação que eu faria é que o método adotado para a aprovação dessas inovações, eu digo inovações no plural, porque basicamente nós temos 2 textos legais recentemente aprovados que impactarão de forma muito incisiva o mercado de trabalho, que é a Lei de Terceirização e a lei que altera diversos dispositivos da consolidação das leis do trabalho. A terceirização que foi aprovada antes da reforma trabalhista. Exatamente, nós temos a Lei 13.429, que é a lei de terceirização, e a 13.467, que é a lei que altera mais de 100 dispositivos da CLT. As modificações serão profundas, né? Nós estamos atravessando uma quadra de muitas incertezas, uma crise econômica que assola não só o país, o mundo inteiro vive um drama bastante profundo, bem grave em relação à capacidade de continuar um processo de desenvolvimento econômico, de forma que eu acho que essas medidas de fato trarão alterações bastante significativas. E como eu dizia, me parece estranho que essas questões, exatamente pela relevância, pelo impacto que elas geram, deveriam ter sido fruto de um processo mais amadurecido de negociação. Inclusive, há uma convenção internacional do trabalho, da OIT, a Convenção 144, que estabelece que os países que delas são signatários, e o Brasil é um dos seus signatários, quando vão levar a efeito essas mudanças profundas das relações de trabalho, devem iniciar um grande processo de maturação daquilo que pode ser objeto de o mais consensual possível. Infelizmente, nós não passamos por esse processo. Essa reforma, do momento que começou a se falar nela até a aprovação, foram 6 meses? O texto da lei que altera a CLT, ele foi apresentado em dezembro do ano passado e nós já tivemos a sanção da lei em julho deste ano, ou seja, menos de 6 meses. Pois é. E o projeto que diz respeito à terceirização era um projeto que havia sido apresentado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele foi arquivado definitivamente, ele chegou a ser aprovado no Senado Federal, o projeto começou a tramitação na Câmara dos Deputados, foi ao Senado, retornou à Câmara dos Deputados porque foi objeto de um substitutivo do Senado e que não chegou a ser transformado em lei porque a Câmara não deliberou sobre esse processo do Senado Federal. E isso depois foi abruptamente desarquivado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Agora, professor, por que o senhor entende que isso ocorreu de forma tão rápida? Eu acho que há uma decisão política. Eu acho que esse governo que sucedeu ao governo da presidente Dilma Rousseff, ele teria, talvez, na sua plataforma política, um senso de urgência, né, no sentido de atender a interesses que eu identifico basicamente como interesses empresariais, tendo em vista o horizonte das eleições de 2018. Daí porque houve, né, um apressamento na votação dessas matérias, tendo em vista exatamente o objetivo que era parte do programa do governo que se instalou em meados do ano passado. Só para a gente entender melhor, vamos tentar destacar aqui os pontos que o senhor considera mais relevantes, que vão impactar mais a realidade do trabalhador e essas relações patrão-empregado no Brasil. A questão que eu acho mais significativa nessas relações é, de fato, o que nós já estamos chamando de precarização das relações de trabalho. O que vai significar isso? Significará que o padrão de remuneração do trabalhador será sensivelmente reduzido com as novas formas de contratação. Nós agora temos vários tipos de contratos de prestação de serviços e esses contratos levarão a que a remuneração geral de quem presta serviço, de quem labora, será efetivamente menor. Que são, por exemplo, nós teremos agora o contrato intermitente, o trabalho home office, né, que está sendo chamado de teletrabalho, a jornada parcial de trabalho,
a radicalização no processo de terceirização, inclusive com a utilização do chamado trabalhador pejotizado, né? O trabalhador que torna-se pessoa jurídica para prestação de serviços autônomos. Então, todo esse conjunto de novos contratos dessas modalidades atípicas de prestação de serviço levarão a que haja uma redução da remuneração de trabalho, consequentemente, um padrão menor de contribuição para a Previdência Social. E aí nós temos, então, um problema colateral também muito grave, porque se a situação atual da Previdência Social já é grave, tal como anunciou o próprio governo, em função dos seus dispêndios, nós teremos agora uma compressão da capacidade de arrecadação da Previdência Social com esse rebaixamento da remuneração dos trabalhadores. Eu acho que esses dois elementos são os elementos mais gritantes, eu diria, do ponto de vista de toda a reforma trabalhista que nós, a partir do dia 15 de novembro, teremos como uma realidade. Dia 11 mesmo. ou dia 15? Porque essa data vinha Na verdade, sendo dito 120 dias. 120 dias. A lei foi promulgada no dia 14 de julho. Então, nós vamos ter, a partir do dia 14 de julho, tem um feriado dia 16, todo mundo já vai estar sobre as novas regras. Né? Para o trabalhador, assim, que está na lida, né? Que não está desempregado, o que pode acontecer a partir do dia 16 com ele? Olha, há uma possibilidade que agora se ventila com a nova legislação de um acerto entre o empregador e o empregado no sentido de levarem a não é uma rescisão do contrato de trabalho, um acordo para a extinção do contrato de trabalho, como se fosse do interesse das duas partes. Isso, você está dizendo como se fosse por quê? Porque, na verdade, numa situação de crise como a que nós vivemos hoje, acho que a última coisa que um trabalhador quer é perder a segurança do seu próprio emprego. Então, ele, nessa circunstância, ele pode ser forçado pelo seu empregador, não tem alternativa, né, a chegar a esse entendimento, do qual ele teria uma liberação de 80% do seu fundo de garantia, metade do aviso prévio que lhe seria devido, também metade da multa que se aplica sobre o montante dos recolhimentos do fundo de garantia, e posteriormente poderia ser contratado por esse mesmo tomador de serviço através de uma outra forma, através de um desses contratos atípicos, seja como contrato intermitente, com uma jornada parcial, ou como trabalhador autônomo, ou por uma cooperativa de trabalho. E, nesse sentido, o que se prevê é que haja, de fato, um rebaixamento da remuneração desse trabalhador. Nem que seja a remuneração indireta. Mesmo que não seja em forma de salário, mas ele vai estar perdendo benefícios nisso, Até porque agora nós vamos ter o que se considerava a remuneração do trabalhador, ela tinha vários agregados, vários acessórios que faziam parte dessa remuneração para fim de diversos cálculos, de recolhimento da Previdência, do cálculo do fundo de garantia, e aí das que férias entra a questão da Previdência ter uma perda de arrecadação. Você vai ter agora, o patamar vai ser um patamar mais rebaixado. E, portanto, a contribuição previdenciária e os outros encargos sociais também serão reduzidos. Agora, o governo que assumiu a autoria, né, desse projeto, e os empresários, eles fazem sempre a alegação, eles têm sempre a alegação de que a reforma vai reduzir o custo do trabalho e, por isso, vai gerar emprego. Nós temos uma realidade de desemprego muito séria no país, né? Pelo menos mais de 12 milhões de desempregados, sem falar nos empregos precários, no trabalho precário e tal. O que há de real? Como é que o senhor enxerga essa argumentação, né? E realmente vai gerar emprego? Qual que é a expectativa, projetando para o futuro? A primeira coisa é que isso me lembra muito um mantra que foi utilizado pela Margaret Thatcher. Quando a Margaret Thatcher assumiu o governo nos anos 80, no Reino Unido, ela apregoava exatamente isso. Não há outra alternativa. Vamos esquecer a ideia de que podemos ter um mundo justo. O mundo é real com essa crueldade que ele se apresenta. O discurso que hoje é adotado pelo empresariado no Brasil me parece muito semelhante a esse que foi adotado pela Margaret Thatcher. Primeiro, há dados já hoje coletados pela Organização Internacional do Trabalho, e ela fez uma ampla pesquisa no universo de mais ou menos 60 países que adotaram medidas de redução dos chamados direitos dos trabalhadores, em que se chegou à constatação de que não houve efetivamente uma melhora das condições de progresso e de desenvolvimento. Esse é um primeiro dado.
Eu chamaria atenção pelo fato de que, na medida em que nós reduzimos a remuneração dos trabalhadores, consequentemente eles terão menor capacidade de adquirir bens e serviços. E isso impacta naturalmente as empresas que vivem. A lucratividade das empresas, ela resulta exatamente da sua capacidade de vender os bens e serviços que ela coloca à disposição no mercado. Ora, se a população como um todo, grande parte da população, não tem capacidade de consumir esses produtos, evidentemente essas empresas não vão poder conseguir realizar suas expectativas de lucro. Então essa é uma constatação óbvia que me parece que não tem sido levada em consideração por aqueles que preconizam essa modernização das relações de trabalho. E finalmente eu diria o seguinte, a meu ver, o que gera capacidade de desenvolvimento econômico é o investimento público, é exatamente as famílias terem a capacidade de consumo e nós temos condições de ter uma boa pauta de exportação daquilo que nós geramos como produtos e serviços. E como nós, infelizmente, não investimos em inovação, no nosso aprimoramento tecnológico, a pauta de exportação do Brasil é basicamente lastreada em produtos primários, nós não podemos antever ou vislumbrar a possibilidade de um desenvolvimento econômico com base nessas premissas que são assentadas pela reforma trabalhista. Agora, professor, o que se diz é o seguinte, bom, nós vamos reduzir, enfim, o tempo de trabalho e tal, mas podemos contratar mais pessoas. Sim. O argumento é muito em cima disso. Eu vi até há pouco uma entrevista. Se eu gasto menos, eu posso contratar mais. O problema não é a formalização dos vínculos, das mais diversas espécies que agora estão oferecidas, né, para o empregador, para o tomador de serviço. O problema é a capacidade de renda das populações. E não me parece que isso gere capacidade de renda. Isso é que nós temos que pensar. O que gera a capacidade de renda é exatamente o sociólogo Manuel Castells, da Universidade da Califórnia. Ele fala muito bem, você tem que ter uma satisfação do empregado no ambiente de trabalho, ele tem que se sentir agregado ao ambiente de trabalho de forma tal que ele possa aumentar a sua produtividade, ele possa ter melhores condições de estudo, né, se aprimorar na prestação daquele serviço para o qual ele está habilitado, de forma tal que essa integração ao ambiente de trabalho leve a que haja melhores índices de produtividade. Agora, e nós estamos na contramão disso. Pegando o gancho que o senhor está falando, uma das coisas que muda com essas novas regras é uma rotina de trabalho, quer dizer que o tempo, só quando o trabalhador está, mesmo que ele esteja à disposição da empresa, só quando ele está efetivamente produzindo é que é contabilizado o tempo de trabalho dele. Essa é exatamente a matriz de todo o pensamento dessa reforma. Se alguém levanta e vai tomar cafezinho, ele tem o tempo descontado. Se ele vai ao banheiro, ele tem o tempo descontado, não é? Inclusive... Como é que fica essa relação com o trabalho? A propaganda oficial que o governo fez é centrada numa palavra-chave, modernização das relações de trabalho. Mas se nós fizermos um retrospecto, nós vamos ver que o que se pensa, na verdade, é um retrocesso àquilo que foi a sociedade liberal depois da Revolução Francesa. Pagar ao trabalhador meramente pelo aquele serviço prestado. Então, toda evolução que houve naquela época, sobretudo o marco disso é o Código Napoleônico de 1808, em que a prestação de trabalho, chamava-se locação de serviços, né? Eu te pago pelo trabalho que você me presta. Nós tivemos um salto para chegar desse patamar até o que hoje é o direito do trabalho, que passamos pelo século XIX, praticamente todo o século XX, e com muitas lutas. Houve muito sangue derramado para que se chegasse a um patamar considerado civilizatório, no qual um dos elementos constitutivos é exatamente isso que você mencionou. Agora, há tempo em que o trabalhador fica sem trabalhar, à disposição do empregador, e ele é remunerado para isso. Isso não é ruim. Isso é importante para a qualidade de vida dele, porque a boa qualidade de vida dele leva a que ele preste serviços com melhor qualidade. Mas dessa ideia a gente pode levantar aqui um questionamento. Como é que vão ficar as relações de trabalho? Assim, eu digo a qualidade das relações de trabalho, e o nível de conflito que pode existir. Os empresários não fizeram essa conta? Não, os empresários argumentam que isso não será feito, digamos, manu militare. Né? Vamos chegar a impor essa situação, que isso tudo será negociado com os sindicatos, né? Que se houver redução de direitos, essa redução de direitos passará pelo crivo
da aquiescência dos sindicatos. Mas aí a gente entra Só em que outro nós não patamar, temos, que nós é não a temos, capacidade de negociação. exatamente, nós não temos, infelizmente, no Brasil, sindicatos que estejam capacitados a fazer negociações coletivas em igualdade de condições vis-à-vis o poder econômico do empregador. Essa é que é a questão central. Agora, o governo está prometendo, inclusive sobre essa questão do imposto sindical, que é significativo para boa parte da sobrevivência dos sindicatos, né? O governo promete mandar uma medida provisória que vai atenuar algumas dessas regras, né? Que vai trazer algumas mudanças. Uma delas inclusive, a limitação do trabalho insalubre para grávidas e mulheres que estão amamentando. E Sim. essa questão do imposto sindical. Qual que é a sua expectativa? Porque até agora o governo não fez nada, né? Nós estamos aí próximos de ter uma mudança, né? Da mudança acontecer, e essa medida provisória ainda não foi enviada ao Congresso. Sim, olha, eu particularmente nesse ponto, eu manifesto a minha discordância com os sindicatos em geral, que acreditam que o imposto sindical seja fundamental para a luta sindical. O que é mais importante para a luta sindical é a possibilidade do trabalhador livremente se organizar para constituir os seus sindicatos. Infelizmente, no Brasil, nós temos o imposto sindical, que hoje se chama contribuição sindical, vinculado ao princípio da unicidade sindical. Então, você tem, por critérios que são estabelecidos desde a Constituição e por normas do Ministério do Trabalho, você tem que um determinado sindicato, meramente por aspectos formais, representa uma determinada categoria profissional, sem saber se há de fato uma legitimidade daquela instituição, daquela entidade, frente ao universo que ela estaria a representar. Eu acho que a luta principal dos trabalhadores, e isso já deveria ter sido feito desde a elaboração da Constituição de 1988, ela é pela plena liberdade de organização sindical. Infelizmente, nós não tivemos isso no Brasil. A tese que prevaleceu foi ainda trazer resquícios de uma legislação corporativista, ainda da época do Estado Novo, do período da ditadura de Getúlio Vargas, que estabelece exatamente essa primazia do Estado de definir a representação numa determinada categoria profissional, num determinado território, com direito a um imposto que é recolhido independentemente da pessoa gostar ou não daquele sindicato. Ao lado disso, um outro aspecto que me parece muito falho do movimento sindical foi não ter levado à frente uma luta para que fosse regulamentado um dispositivo fundamental da Constituição, que é o inciso 1º do artigo 7º, que diz o seguinte: deve-se ter uma proteção contra a dispensa imotivada. O empregador não pode, ao livre-arbítrio, por qualquer motivo, despedir um trabalhador. Ele tem que ter uma motivação, que tem que ser prevista em lei, para que aquele trabalhador possa ser dispensado. O resultado disso é que nós temos um chamado turnover, né? uma rotatividade da mão de obra no Brasil muito forte, e isso enfraquece, sobretudo, a organização do movimento sindical. Então, esses dois pontos é que deveriam ter sido centrais na luta dos trabalhadores, dos sindicatos dos trabalhadores. A defesa de um mecanismo de proteção contra a dispensa imotivada e a liberdade de organização sindical. A meu ver, é um equívoco tentar fazer com que a questão principal seja a arrecadação do chamado imposto sindical. Né? Mas o fato concreto é que, com base nessas negociações, muita coisa tem que ser decidida nas relações de trabalho a partir de agora. Sim. Com essa realidade sindical que nós temos no país, o que o senhor acha que vai acontecer? Não, o que nós podemos ter, inclusive, é uma situação bastante nefasta para o trabalhador, que é o seguinte: na medida em que, retornando-se com a contribuição sindical, você pode fazer com que as empresas obriguem a que um determinado sindicato se esforce no sentido de fazer um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, restringindo o direito de trabalhadores, tendo como recompensa a possibilidade de fazer com que a empresa se empenhe para que haja a arrecadação, não só de uma contribuição obrigatória, mas eventualmente de outras contribuições que venham incidir sobre os trabalhadores. Isso pode colocar os sindicatos Ou seja, a serviço do empregador. Exatamente. Ele pode ser remunerado na medida em que ele for colaborativo no sentido de restringir direitos dos próprios trabalhadores. Isso é perfeitamente possível de ocorrer. Durante a nossa conversa, o senhor mencionou a realidade de outros países, se não me engano, 60 países, que fizeram essa reforma trabalhista nos últimos tempos.
como é que é o resultado disso em geral? O senhor disse que não, os resultados não são bons. E é possível também a gente fazer uma comparação com esses países? Porque a maior parte deles são países da Europa. Cada realidade tem as suas especificidades, né? Eu acho que não dá para você fazer uma regra geral dizendo, olha, o padrão tem que ser esse, né? Daí porque é importantíssimo que nós pudéssemos seguir, e não fizemos, aquilo que foi estabelecido na Convenção 144 da OIT. Tem que ser um processo de ampla negociação, abrir as tratativas. Eu lembraria, inclusive, que no início do governo Lula, no primeiro governo Lula, no ano de 2003, tentou-se algo parecido com isso, que seria o Fórum Nacional do Trabalho. Infelizmente, o Fórum Nacional do Trabalho ele esvaziou-se, né? É claro que essas situações são extremamente conflitivas, mas não houve da parte do próprio governo no sentido de criar mecanismos de mediação e arbitragem que pudessem construir consenso. Isso é uma crítica que eu faço ao governo Lula naquele período. Ele poderia ter se empenhado na construção desses consensos e, lamentavelmente, não envidou esforço para que isso fosse atingido. Mas, enfim, essa é uma questão que tem que ser colocada. Cada país tem a sua realidade, né? Como você mesmo mencionou, a França está por esses dias tentando levar a efeito uma reforma trabalhista. E a realidade das relações de trabalho na França são muito diferentes daquelas que nós temos aqui no Brasil, né? Um fato muito relevante, por exemplo, para que nós pudéssemos apontar o declínio do Partido Social Democrata alemão, que agora nas eleições ocorridas semana passada chegou a um patamar de 20%, deve-se ao fato de que, quando esteve à frente do governo no início dos anos 2000, na Alemanha, o Partido Social Democrata levou à frente uma reforma trabalhista que foi muito criticada pela população e pelos eleitores, em particular na Alemanha. Daí porque hoje esse partido, que tem uma grande tradição de ligação com os sindicatos na Alemanha, ele tem um nível sofrível de representação eleitoral exatamente pelas reformas trabalhistas que ele implementou há cerca de 15, 16 anos atrás. Sofreu uma derrota grande. Sofreu uma grande derrota eleitoral. Com as cadeiras legislativas, exatamente, né? Com a extrema-direita assumindo. Só para a gente encerrar nossa conversa, como é que, a partir de que momento o trabalhador vai começar a sentir os efeitos dessa reforma e quando isso deve acontecer como é que a gente pode pensar o Brasil a partir de então, levando-se em consideração que nós vivemos num país que tem grandes desigualdades? Sim, olha, eu diria que a minha previsão é de muito pessimismo. Eu acho que nós vamos ter, a partir de meados de novembro agora, já os primeiros experimentos no sentido da implementação da reforma trabalhista. Nós vamos ter, sim, um crescimento do nível de formalização das contratações. É claro que não serão mais os contratos de trabalho aos moldes tradicionais da CLT, nessas diversas modalidades que agora estão descortinadas, do trabalho intermitente, do teletrabalho, da jornada parcial, da terceirização, sobretudo através da prestação do trabalho autônomo ou de cooperativas de trabalho. A formalização crescerá, vis-à-vis ao que nós temos hoje. Entretanto, a remuneração, a capacidade de renda das populações, a meu ver, ficará muito comprometida. E quando que o brasileiro vai sentir isso? Eu acho que nós vamos ter isso exatamente quando nós já estivermos entrando no processo eleitoral do ano que vem. Ixi, então isso deve impactar vai ser certamente uma questão central da campanha eleitoral, porque as pessoas já estarão vivenciando, na prática, né, os efeitos dessa reforma trabalhista. Será que quem, enfim, pensou essa reforma, escreveu essa reforma e lutou por ela, está pensando nisso? Agora é o futuro é que dirá, né, para saber quais serão as forças, né, que vão, no ano de campanha eleitoral, defender com rigor essa reforma trabalhista que foi implementada a toque de caixa durante o ano de 2017. Né? A questão da desigualdade. A reforma trabalhista pesa de alguma forma sobre isso? A questão da desigualdade no Brasil, ela já é um fenômeno que clama aos céus. Né? Acho que os dados recentes, inclusive, houve uma pesquisa da Oxfam no Brasil aqui agora, realmente são gritantes os dados da desigualdade. E eu acho que a tendência é de aumentar ainda mais o fosso, né, entre aqueles que tudo têm e os que nada têm no nosso país.
A referência a essa pesquisa é uma pesquisa de uma ONG internacional que mostra que os 6 primeiros, os 6 bilionários, os 6 mais ricos do Brasil têm a mesma quantidade de dinheiro que os 100 milhões mais pobres do Brasil. Professor, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez agradeço aos telespectadores da TV Assembleia. Até uma próxima ocasião. Eu conversei com o professor Thales Chagas Machado Coelho, ele é advogado especialista em Direito do Trabalho e ex-secretário adjunto de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho. Nosso assunto aqui, o impacto da reforma trabalhista sobre o mercado, como é que os trabalhadores vão sentir isso, alguns detalhes sobre essa reforma, o que é mais importante, e o professor fez uma observação que nós temos que acompanhar, porque essa reforma, os efeitos dela vão se fazer sentir mais no final do ano que vem, 2018, quando nós teremos eleições gerais. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.